Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá resistir, nos resistir? Quem se colocará na frente daquele que governa todas as coisas, que é Senhor de tudo e reina absoluto sobre todas as coisas? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E nós iremos nessa noite engrandecer o nome do Senhor. Seja bem-vindo ao culto que estamos prestando ao Senhor nessa transmissão. E nós vamos orar. Quero pedir o pastor Madison para que esteja orando neste momento. Grandioso és tu, Senhor sobre todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós nos debruçamos diante do teu trono de graça, nós nos achegamos, ó Deus, à tua presença, com as nossas mãos estendidas e vazias, suplicando, ó Deus, que o Senhor venha em nosso favor. São muitos os pedidos do teu povo, ó Deus, são muitas as súplicas do teu povo, e nós pedimos que o Senhor venha em nosso socorro, ó Deus, diante dessa pandemia, diante dessa dificuldade, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão estudando, ó Deus, tu sabes de todas as coisas. Teu povo carece, ó Deus, do pastoreio do Senhor. Nós colocamos na tua mão, ó Deus, essa transmissão, esse culto de oração, ó Deus, que o Senhor possa de fato falar ao coração dos membros da Igreja Batista em Paú, àqueles, ó Deus, que estão nos ouvindo. Esteja conosco, ó Deus. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a acompanhar a leitura bíblica que se encontra no Salmo 93. Salmo 93 tem como título o poder e a majestade do reino de Deus. Diz assim, ó: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não será abalado. Teu trono está firmado desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Os rios levantaram, ó Senhor, os rios levantaram o seu ruído. Os rios levantaram o seu fragor. O Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído das águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Teus testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Eu vou repetir de novo o verso 1, que
que diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não será abalado. E mediante a esse texto que nós acabamos de ler, nós estaremos entoando o cântico: Tu és soberano. Aquele que reina é soberano. Aquele que é soberano reina, que é o nosso Deus. Quero convidar você a louvar o Senhor, a cantar conosco essa canção, este cântico: Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Mediante isso que nós cantamos, eu quero convidar você agora a orar. Nós temos aqui alguns pedidos de intercessão, de oração, que se faz no grupo da igreja, mas você que está nos ouvindo, está nos acompanhando, está conosco nessa transmissão, você também será alcançado pelas orações. Nós acabamos de cantar que Deus é soberano, e de fato é soberano. E tem alguns pedidos de oração que eu quero ler com vocês. Pelos enfermos, né? Aqui tem alguns nomes: o Samuel, cunhado da irmã Fabiane, que está com Covid na UTI. Cleidimar Honorato, sobrinha da irmã Graça, que está com suspeita de Covid. Alex, amigo do Joerle, que está na UTI do Hospital Santa Mônica, com suspeita de Covid. Márcio, esposo da prima da Cristina, também com Covid. Irmã Bretas, isolamento em casa. Irmã Hilda Dias. Alessandra, que terá que fazer uma cirurgia no pé novamente. Irmã Tonaldi. Irmão ou irmão? Irmão. Irmã Lice Paiva. Maurício e família. Pai da Kenny, senhor Joaquim, que está com Covid. Sobrinho. Sim. A família do irmão Rony, né? Pelos familiares, né? Pelo luto que estão enfrentando aí.
em relação ao Rony, que foi acometido aí de um problema e acabou falecendo, que possamos estar orando pela família, né? Que o Senhor, que o Espírito Santo console, conforte os corações, o coração dos familiares, dos amigos, daqueles, né, que o conheciam, né? Que o Senhor esteja dando força e graça neste momento de luto. Pela vida também da irmã Aparecida, que o Wagner está com Covid, que ela pede orações por ele. Pela cunhada e sobrinha da irmã Fabiane, que está com Covid. Regina Célia Fabres e Rebeca Fabres também. Irmãos que estão, além dos irmãos enfermos que, né, estão passando por essa situação, tem os irmãos também que estão na frente de batalha ali, lidando diretamente com essa enfermidade, com esse vírus. Irmã Mariné, irmã Lorena, irmão Tião, Vetinho, Rubinaldo, Leila, pastor Madison, irmã Daniele, né, que o Senhor esteja abençoando, dando graça a esses irmãos que estão ali, né, como está aqui no enunciado aqui dos pedidos, estão na frente da batalha, lidando com esse vírus, pessoas que estão acometidas dessa enfermidade. E nós também temos alguns outros pedidos aqui, oração pelo irmão Mazola e família, né, pelo recente falecimento da mãe, oração pela família de Cristiano, amigo do Joerle, esposa Sandra, né? Na verdade aqui é pela esposa, não é isso? Esposa e a filha. A esposa Sandra e a Tassiane, que estão enfrentando esse momento de luto, né? Pela Roberta e filhos, que teve também a perda do esposo aí. Pelo Fábio, que está internado com Covid no Hospital Jaime dos Santos Neves, está estável, mas ainda requer cuidados. Pela família da irmã Solange, Solange Pinto, falecimento de sua irmã, né, pela vida da irmã Solange, a missionária Suene, a irmã da irmã Solange. Né, estejamos orando por essas vidas, e também não só orando pelos enfermos, né, ou por esses irmãos que estão na frente de batalha, mas também agradecimentos, motivos de darmos graças, agradecer pelos aniversariantes, pela irmã Zélia, Anaí, o Washington, é você, Washington? Amém, Deus te abençoe. Irmã Luísa Lima, para quem não conhece o Washington, ele está aqui nos ajudando na transmissão dos cultos, né? Irmã Tânia Caldeira, irmã Vitória, pelos homens batistas, né? Que foi aí celebrado na domingo, né? A vida dos homens batistas. Deus abençoe a vida de cada homem, cada servo do Senhor aí, da nossa denominação. Pelo irmão Maurício. Outros motivos de intercessão aqui, a Cátia, colega de trabalho do irmão Sandro, pede oração pelo filho de 8 anos que está apresentando conflito, pela família que precisa das nossas orações. Você também, talvez não entrou nessa lista, mas como nós acabamos de cantar, Deus é soberano. Deus é soberano, Ele conhece tudo que você tem enfrentado. A Bíblia diz lá no Salmo 139 que antes que palavra chegue aos nossos lábios, Deus conhece. Deus conhece como você tem passado, enfrentado, talvez uma situação de luto, uma situação de desemprego, uma má notícia, uma enfermidade como o Covid ou uma outra enfermidade, um momento difícil, uma crise, um deserto, uma luta. Aí eu me lembro que Davi, ele disse assim, ainda que eu passe, que eu atravesse o vale da sombra da morte, ainda que eu ande, né? Interessante que ele não fala, ainda que eu pare, né? Ainda que eu ande. Andar significa o quê? Uma ação. Ele não parou, ele está em movimento, ele está avançando. Então, em meio às crises, nós devemos avançar. As crises não têm o poder de nos paralisar, porque aquele que nos chamou, ele é fiel para nos dar graça para avançarmos. Então nós estaremos orando neste momento,
Quero convidar você a fechar os teus olhos. E eu quero também estender esse pedido de oração, esse motivo de oração, para que você também ore pelo seu vizinho, pelos seus parentes, seu pai, mãe, irmãos, aqueles que você convive. Queria que você orasse por esses também, para que o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor alcance essas vidas. Porque se nós pensarmos, nós analisarmos, é muito bom que alguém seja curado, né, de uma doença, de uma enfermidade. Mas o que adianta essa pessoa ser curada e essa pessoa não for alcançada pela graça de Deus? Então nós vamos estar orando também por salvação, né, para que o Senhor salve da sua condição pecaminosa, da sua vida longe dele, para que nós possamos para que o Senhor restaure o fervor espiritual da nossa igreja, das igrejas no modo geral, no Espírito Santo, aqui no Vila Velha, no Brasil. Que o Espírito Santo seja aquele que nos capacite e nos revista com o seu poder. Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora. Deus bendito, Deus santo, Tu és soberano, quando nós acabamos de cantar. Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. E não existe nada que aconteça que o Senhor não esteja informado. Muito pelo contrário, o Senhor nunca será pego de surpresa. O Senhor não tem um plano B. O Senhor é aquele que rege, dirige todas as coisas e governa com sabedoria todo o universo, tudo que nele há. Ó Deus, nós intercedemos por aqueles que estão enfrentando enfermidades, que estão no UTI, hospital, em casa, estão, Pai, talvez com dificuldades, estão com limitações físicas. Ó Deus, que o Senhor conceda a graça, conceda a restauração, conceda, Senhor Deus, a cura, se assim for, Pai, se assim o Senhor o quiser. O Senhor pode, com uma palavra, fazer aquilo que lhe apraz, porque Tu és Deus. O Senhor não está preso a nada e a ninguém. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando essas pessoas, familiares que atravessam luto, pessoas que perderam seus entes queridos. Ó Deus, restaure, fortaleça, dê graça, meu Deus, por aqueles que estão nos ouvindo agora, estão vendo, estão acompanhando o culto, a transmissão deste culto, Senhor. Ó Deus, por aqueles que estão na frente de batalha, pelos os profissionais da segurança pública, pelos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, os profissionais, ó Deus, de áreas que são essenciais ou não essenciais, Senhor. Esteja abençoando a vida de cada um desses. Ó Deus, esteja fortalecendo a vida de cada um, meu Deus, das igrejas, dos pastores que são fiéis à Tua palavra, que o Senhor continue dando graça e fortalecendo, meu Deus. Nós rogamos ao Senhor por salvação, nós clamamos ao Senhor por um avivamento espiritual, nós rogamos ao Senhor para restaurar o fervor da Tua igreja, Senhor, tanto aqui em Paú, quanto aqui na cidade de Vila Velha, quanto no Espírito Santo, meu Deus, quanto no Brasil, Pai. Ó Deus, que haja um despertamento, meu Deus, que haja, Senhor Deus, um reconhecimento que nós precisamos de Ti, nós precisamos, Pai, confessar os nossos pecados, confessar as nossas iniquidades, meu Deus, que nós possamos nos dobrar diante do Senhor, que é soberano. Ó Deus, salva, Senhor Deus, aqueles nossos parentes que ainda não foram alcançados pela Tua graça, pela graça do Senhor Jesus, aqueles que precisam, Senhor, que precisam, Senhor Deus, urgentemente serem transformados, Pai, não por um profissional, não por um especialista, mas pelo Senhor, através do Espírito Santo, na obra da regeneração, meu Deus.
Nós oramos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus, Pai. Dá-nos, ó Deus, poder, Pai, para testemunhar. Dá-nos poder para evangelizar. Dá-nos poder, Senhor, para vivermos, ó Deus, a plenitude do Teu Espírito Santo, meu Deus. Em dias maus, em dias, ó Deus, de frieza, de indiferença, Senhor. Que o Senhor seja a diferença através de nós e por nós, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos desde agora e para sempre. Amém e amém. Quero convidar você, né? Passar a palavra para o pregador agora, né? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19, Gênesis, capítulo 19, verso 16. Gênesis 19, 16. Nós estaremos meditando hoje sobre a vida de um personagem que não é muito lembrado. O nome dele tem 2 letrinhas. Se parece muito com Jó, mas não é Jó, é Ló. E eu quero refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: Ló, um sinal de alerta. Ló, um sinal de alerta. Diz assim o texto: porém ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão a ele, Ló, sua mulher e suas filhas, e sendo o Senhor misericordioso com ele, e tirando-o, deixaram-no fora da cidade. Amém? Eu quero orar mais uma vez. Peço que você permaneça com a Bíblia aberta, que nós estaremos fazendo um pequeno estudo em relação a esse texto que nós lemos. Santo Deus e eterno Pai, toma a Tua palavra, Senhor, receba a honra, receba a glória, que o Teu reino avance, nos conforme a imagem de Cristo. Ó Deus, que o Senhor seja engrandecido, exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, que esta reflexão, Pai, seja instrumento para que o Senhor transforme corações, transforme vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Diante desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos refletir sobre a vida de um homem, desse homem que a Bíblia, ela não deixa, não somente desse homem, de Ló. É interessante que a Bíblia, em momento algum, ela deixa de fazer menção aos exemplos que os seus personagens, ao transcorrer da história bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, faz. É interessante que cada personagem nós podemos aprender. E esses personagens, eles vão nos ensinar que eles são tão pecadores quanto nós, e vice-versa. E nós somos tão pecadores quanto eles foram, falhos, né? O único que foi perfeito e é perfeito é o nosso Senhor, Cristo. Os demais, nós devemos aprender também para que nós não incorramos no mesmo erro, para que nós não incorramos nas mesmas situações na qual esses homens e essas mulheres, esses irmãos, enfrentaram. Não basta, Ló era sobrinho de Abraão. Não adianta andar ao lado de alguém que é piedoso. Abraão era piedoso. Abraão era conhecido como o pai da fé, né? Você fala de fé, logo vem
o que é a sua mente? Abraão. Não basta você andar ao lado de alguém como Abraão, como Ló andou ao lado de Abraão, alguém piedoso, alguém santo, né? Não basta apenas você andar do lado de alguém que tenha uma envergadura espiritual elevada. Até porque, irmãos, Judas Iscariotes andou do lado de quem? Andou do lado do próprio Filho de Deus, pessoalmente, tocou nele, conviveu com ele. E isso não adiantou, ele traiu o mestre. Você se lembra de um personagem também que não é tão lembrado? E Paulo vai dizer assim: Demas, amando o presente século, me abandonou. Do lado de quem que Demas andava? Do lado de Paulo, um dos maiores homens que essa terra já teve a honra de receber, que pisou nessa terra. Companheiro de Paulo, ele, saiu fora. É interessante que nesse texto, lá no início diz assim, porém, lá no verso 19, lá no verso 16, em relação a Ló, ele se demorava. Por que Ló se demorava em sair dessa cidade? Por quê? Por que Ló estava atraído por esta cidade de Sodoma? O que prendia o coração de Ló nesse lugar? O seu coração estava apegado. Sabe em quê? Sabe por que ele resistia? É como se alguém o puxasse e ele ficasse agarrado. Não, eu não quero ir. É como a intenção. Parece que quando ele fala que eles estavam puxando, é como se ele falasse: não, eu não quero, eu quero ficar. Porque o seu coração, o coração de Ló, estava apegado nas posses. O coração de Ló estava apegado às riquezas. O Ló, ele estava fascinado. Ele estava maravilhado por Sodoma. Ele olhava e falava: que lugar maravilhoso. É aqui que eu vou ficar. Tanto que o texto continua dizendo que os homens o pegaram, tanto ele quanto a esposa e as suas filhas. A ideia que o texto traz parece que eles foram forçados a saírem daquele lugar. Eles não queriam sair, parece que eles queriam ficar ali. Primeira lição que nós podemos aprender: será que nós temos sido indiferentes em relação ao mundo que vivemos? A pior coisa do mundo é a indiferença. A pior coisa do mundo é você achar que está tudo bem, está tudo normal, está tudo tranquilo. Será que não nos será que não nos toca mais vermos todos os dias, a todo instante, pessoas, amigos, colegas de trabalho, pai, mãe, irmãos, tio, tias, primos, parentes, vizinhos, e aqueles que nós temos um círculo social, um círculo de relacionamento, escravizados pelo pecado diariamente? Apesar dessas considerações, Ló estava numa inércia, parado, estático. Talvez no coração de Ló estava tudo bem. Eu não preciso mudar nada. Está tudo muito tranquilo. Eu fico aqui em casa, no sofá, pego uma bacia de pipoca, ligo a Netflix e está tudo bem. O culto vai começar daqui a pouco eu coloco no culto, está tudo legal, tudo muito bom.
Será que nós não estamos nessa inércia? Será que você não se encontra nessa inércia? O Gênesis, nos versos de 12 a 19, ele não estava com pressa alguma de sair de Sodoma. Ele não estava nem aí que Deus iria destruir, iria mandar o juízo dele sobre essa cidade. O juízo de Deus estava para vir sobre essa cidade. Mas sabe como é que ele estava? Ele estava acomodado. Nada, não vai acontecer isso não. Há um juízo de Deus vindo sobre esse mundo, gente, irmãos. E muita gente está assim, nada. Mas não, Jesus vai demorar mais um pouco. Enquanto isso eu vou vivendo a minha vida aqui. Eu vou, tocando o barco como dá. Vou continuar assim. Quantos sermões você tem ouvido? Quantas pregações? Quantas exortações? Quantos, talvez eu posso falar isso aqui com carinho, puxões de orelha? Você já levou, você já foi chacoalhado. Você já foi desafiado a viver uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida em preparação para se encontrar com Deus. Quanto acha que isso está longe, está distante. Parece um holograma, né? Uma miragem, uma oásis. Não, no deserto. Jesus está demorando muito, eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Na hora certa eu dou o meu jeitinho. Pensa que eu estou frequentando o culto, já está bom demais. Eu estou aqui fazendo o que eu tenho que fazer, já está ótimo, está muito bom. Vivem como se Cristo fosse voltar. Sabe quando? Nunca. Acham que isso não é uma realidade mais, porque ele está demorando muito. Pensam que o padrão de santidade, pensam que o padrão da vida cristã, que a Bíblia ensina, é um padrão muito elevado. Nossa, mas é muito grande para mim isso é muito pesado. Meu Deus, não dá para mim não. A semelhança de Ló, eles estão na inércia espiritual, na letargia espiritual, estão mornos, estão secos. E eu pergunto para você nessa noite, o que produziu essa relutância em Ló? O que tem produzido essa relutância na sua vida? O que tem provocado essa resistência em você? E aqui o texto ele traz algumas respostas. Lá no verso 9 do capítulo 13, diz assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Isso aí Abraão falando com ele. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. E assim foi. Ele escolheu um lugar e foi. Ló, primeira coisa que devemos aprender aqui, Ló foi atraído pelos olhos. Ló foi atraído pelos olhos. Você não vê em momento algum Ló orando. Você não vê em momento algum Ló intercedendo, consultando a Deus. Senhor, ele não fez como Abraão. Abraão, no correr da história, lá do verso 12, né, que começa ali a história de Abraão e Ló junto com ele, você vê Abraão intercedendo, fazendo sacrifício, mas você não vê em momento algum Ló fazer isso. Você vê Ló, parece que tomando decisões da sua própria cabeça. Você vê Ló tomando decisões
daquilo que ele aparentemente acha melhor, acha bom. Querido, você tem tomado decisões, você tem sido atraído pelos olhos, você tem sido atraído pela aparência das coisas, você tem escolhido pela aparência. Se você tem feito isso, você tem usado critérios errados. Se você tem sido atraído pela aparência, você é um forte candidato. Você é um forte candidato a sucumbir, a cair, a ser pisado, a ser frustrado. A Bíblia diz que nós não podemos andar pelos nossos olhos. Nós devemos andar pela fé. Lá no verso 10, Gênesis 13, verso 10, diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Zoar é uma terra, tá? Não é uma expressão. Ele olhou aquilo ali, ele fez. Não, eu vou para esse lugar aqui, tá bonito, tá bacana aqui. Tem uma aparência boa. Olha que coisa boa. Aqui que eu vou me dar bem aqui nesse lugar. Não paute as suas escolhas como Ló pautou, pelo que você está vendo. Tem muitas pessoas que tomam decisões à sua cabeça. Mas eu quero dizer, querido ouvinte, que qualquer decisão que você precise tomar, vá a esse livro. Hoje vivemos a era dos especialistas. Porque o fulano é especialista em economia, em saúde, em segurança, em não sei o quê, o cara é importante nessa área tal. Ei, no tempo dos especialistas, na era dos especialistas, vá aqui, ó, a Escritura. Conforme a sua vida, as suas escolhas, os seus critérios, paute a sua vida na Escritura Sagrada. Molde a sua vida conforme o que está escrito, não conforme aquilo que falam para você. A Bíblia diz, outro exemplo, que Ló, sabe o que aconteceu com Ló? Ele se misturou com ímpios, no sentido de habitar no meio deles, de compactuar com o que eles faziam, de participar daquilo que eles viviam. Lá no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você tem seguido o conselho dos ímpios? Você tem seguido o conselho de homens que não conhecem a Deus, que não temem a Deus? Há um verso 12 e 13 diz assim, ó: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Não, mas aqui está bom demais. Bom demais, vou ficar aqui. É pecador, mas não tem nada a ver não. Eu não me dou bem no meio deles. São grandes pecadores, mas perverso, e o cara ali já pintou e bordou e eu convivo bem ali com ele e vou continuar assim. Não tem nada a ver não, nada a ver. Aqui está muito bem, está tudo muito gostoso, muito prazeroso. Você tem se misturado com pessoas
que influenciam você? Você fala, eu vou estar em determinado grupo porque ali eu vou, né, fazer diferença, e acaba que a diferença quem faz são eles na sua vida. Acaba sendo ao contrário. Você, em vez de influenciar, você é influenciado. E você acaba indo para o buraco. Você tem habitado no meio deles. Querido, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: ter amigos assim não é o problema. Conviver com pessoas assim não é o problema. A questão é andar conforme eles andam. A questão é imitar os costumes. A questão é falar como eles falam. A questão é ser como eles são. Não é como Cristo e a sua palavra falam. Ele diz assim, lá em Pedro, ele fala assim, sede santos, porque eu sou santo, separado. Eu sou diferente. Eu não faço. Eu estava vendo um filme, nesse filme Mãos Talentosas, e de uma criança que tinha dificuldades e a mãe dele marcava em cima ali. E era a história de um médico, de um menino que se transformou num médico, um neurocirurgião, muito conhecido no mundo. E em um dado momento, a mãe daquele menino ele vira para a mãe e fala assim, mãe, mas todo mundo faz isso, mãe. A mãe vira para ele e fala assim, filho, você não é todo mundo. Ei, você não é todo mundo. Se Jesus transformou a sua vida, se você é uma nova criatura, você não anda, você não fala, você não pensa, não deveria andar como eles andam, imitando as suas obras, os seus comportamentos, de forma nenhuma. Outra coisa que nós devemos aprender, que Ló, ele não ensinou a sua esposa, as suas filhas, porque se ele tivesse ensinado, a mulher dele não teria se convertido numa estátua de sal. A mulher de Ló se transformou numa estátua de sal, sabe por quê? Porque ela gostava do ambiente que ela morava. Ela gostava, o coração dela estava naquela cidade. Tanto é que quando eles receberam ordens para sair dali, ela virou para trás. O coração dela estava lá atrás. A sua vida estava lá. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Cristo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não lembrando dessas coisas, de forma nenhuma. E assim ela se converteu numa estátua de sal. Talvez Ló, ele não ensinava a sua esposa sobre o Deus do seu tio Abraão, o grande eu sou. Talvez ele não ensinava isso nos momentos em que ele estava em casa. Talvez ele não ensinava isso para suas filhas. Outra coisa que nós devemos aprender. Mas antes de passar para o seguinte tópico, eu queria perguntar para você. Você, Ló, Ló da sua casa, né? Ló, aí, o responsável aí. Você é crente. Você que é um cristão. Você tem que ensinar a sua família. Você tem que ensinar os seus filhos. Você não tem que deixar que a TV ensine. Você não tem que deixar que a internet ensine. Você não tem que deixar que professor A, B ou C ensine aquilo que você precisa ensinar, que é a palavra de Deus. As pessoas ficam terceirizando essas coisas. Você, pai e mãe, você pai e mãe, que conhecem a Deus, não deixem para outros aquilo que você precisa fazer. Não seja omisso. Desculpa a palavra que eu vou usar aqui, não seja irresponsável. Aí depois,
Ah, meu filho está assim, meu filho está desse jeito. Uma vez eu estava numa igreja, trabalhando numa igreja, e certa feita a mãe de um jovem virou para mim: pastor, o senhor precisa fazer alguma coisa para meu filho sair dessa situação. Aí eu descobri que aquela mãe, por um longo tempo, ela não estava nem aí para o filho. Ela ia para a igreja e deixava o filho para lá. Ela vivia a sua vida e deixava para lá o filho. Não, fica em casa, filho. Vai jogar o seu videogame, vai ficar com seus amigos, vai fazer outra coisa. Essa mãe estava jogando para a igreja uma responsabilidade que era dela. As pessoas jogam por cima dos outros uma responsabilidade que são delas. Aí muitas das vezes o filho está de um jeito ou de outro, mas quando precisam ensinar, não ensinam. E a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar. Você tem ensinado o seu filho? Você tem sentado com seu filho e lido a Bíblia com ele? Você tem orado com ele? Você tem participado da sua, como homem, da vida do lar? Você tem feito culto doméstico? Você deixou isso de lado? Ah, não vou fazer não, deixa eu ver um negócio aqui no YouTube, deixa eu olhar o Instagram. Você tem feito isso? Você tem tido um momento ali onde você, homem, você tem ensinado a palavra de Deus com a sua esposa e com seus filhos? Lá no capítulo 14, verso 12, tem uma outra passagem que nós devemos aprender com Ló. Ló não consultou a Deus para morar em Sodoma. Ele foi insensível à voz de Deus. Vamos olhar lá no Gênesis capítulo 13. Ele não consultou a Deus para tomar decisão. E ele foi insensível à voz de Deus. Gênesis capítulo 13, versos de 1 a 13. Só que eu não vou ler todos os. Diz assim: Abrão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. Em suas jornadas, subiu do Neguebe para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado a sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, entre o lugar do altar que havia feito, e ali, olha só, e ali Abrão invocou o Senhor. Falando de Abrão. Ló, que ia com Abrão, também tinha ovelhas, gados e tendas. A terra não podia sustentá-los, habitando juntos com seus bens. Eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso, houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. E Abrão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti? Peço-te que separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Aí, Ló, aqui não diz assim, ó. Então Ló orou ao Senhor. Está falando isso aí? Tá? Não. Então Ló levantou os olhos. Ele escolheu pelos olhos. Ele escolheu pela aparência. Ele viu que aquele lugar era bem regado, até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Senhor. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Ao verso 12. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Olha para onde ele foi. Alguém que não toma uma decisão certa vai para um lugar
errada. Se tivesse consultado o Senhor, ele não teria feito isso. Meu irmão, quantas das vezes a gente é frustrado, mas graças a Deus que Ele, na sua providência, Ele transforma o mal em bênção. Ele transforma a tragédia, algo difícil, Ele conserta. Mas quantas das vezes Deus, você tomou decisões sem consultar Deus, sem orar, sem buscar uma orientação, sem se sensibilizar, sem estar sensível àquilo que Deus tem falado. Você tem consultado a Deus nas decisões que você tem tomado? Você tem colocado diante de Deus o que você tem feito? Você tem recorrido a quem? Ao vizinho? Você tem recorrido a quem? Aquele seu amigo, conselheiro, que nem conhece Bíblia, não é cristão? Você tem recorrido a quem? Quais são os recursos? Você tem digitado no Google lá, eu preciso disso, A, B ou C. Vou lá, eu preciso disso. Aí você vai lá, pega aquilo e leva, e acha que aquilo é bom. Não. Nós devemos seguir critérios já estabelecidos por Deus. A Bíblia diz assim, em um outro contexto, Jesus falando para um grupo de homens: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas pessoas quebram a cara porque não consultam o Senhor. E Ló foi um desses. Se Ló tivesse ido para outro lugar, talvez isso não teria acontecido com ele. Talvez a história seria outra. Será que você tem perdido a sensibilidade à voz de Deus? Sabe, gente, irmãos, Ló, ele não causou impacto nenhum naqueles moradores. Ló não causou respeito algum entre aqueles homens. Será que as pessoas olham para você e falam: ih, aquele ali é crente? Nossa, pai, nem parece. Nossa, pai, aquele cara ali fala que é crente, mas ele tem uma língua. Lá no seu local de trabalho, como é que você é conhecido? Eu vou estender agora para a nossa igreja. Como é que a nossa igreja é lembrada aqui no bairro? Aqui a igreja aqui é um peso morto? Será que a sua vida é um peso morto? Não faz diferença nenhuma. Não tem relevância nenhuma. Não tem destaque nenhum. Não causa impacto algum? Será que o impacto que causa é negativo? Será que por onde você passa, Jesus que fala, certa feita diz que vós sois o sal da terra. Será que esse sal tem sido insípido? Será que esse sal não tem restringido o pecado? Será que você participa de roda de conversas imorais, piadas indecentes e coisas do tipo e do gênero? Você tem feito diferença lá na sua vizinhança, dentro da sua própria casa? Como é que você tem vivido o cristianismo, o evangelho no meio deles? A vida de Ló, irmãos, queridos, é um sinal de alerta para nós. É um sinal de amarelo. Amarelo é sinal de que alguma coisa vai acontecer, ou já está acontecendo. E fazendo um paralelo a essa questão de não causar impacto, como Ló não causou impacto algum. Aqueles homens não respeitaram quem era Ló. Eles queriam invadir a casa de Ló e querer ter relações com aqueles homens que ali visitaram Ló e a sua família. Eles não falaram assim: não, peraí, ali mora um crente. Não, ali a gente não vai entrar. Não, nós não vamos nos envolver com esse tipo de conversa, com esse tipo de situação, não. Eles não pensaram nada disso. Ló falando que temia a Deus, não tinha relevância nenhuma, não tinha impacto, não causava impacto nenhum. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, 24, mas aí você vai falar assim: não, mas aí o exemplo aí é bem diferente de Ló, né? Mas olha a diferença de alguém que causa impacto. Olha só, dizendo:
que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei que és santo de Deus. Sabe quem falou isso? Os demônios. Onde Jesus pisou, Jesus causou impacto. Eles sabiam quem era Jesus. Será que os demônios sabem quem nós somos? Outro exemplo. Em Atos, você está falando aqui de Jesus, agora eu vou te dar um exemplo secundário. Agora eu vou pegar Paulo. Paulo está é um homem, pecador, um santo pecador. Jesus é perfeito santo. Ok, agora eu vou pegar um outro exemplo aqui. Atos 19, de 15 e 17. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha espírito maligno e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Vergonha. Os caras quiseram usar o nome, quiseram expulsar o demônio ali, querendo fazer aquela coisa toda. Aí o demônio vira para ele e fala: ó, conheço Jesus, eu conheço Paulo, e você, quem é? Será que nós somos lembrados no inferno, nesse sentido aqui? Ou não está acontecendo nada? Satanás, não, deixa aquele para lá que não preciso fazer nada com ele. Será que não tem relevância alguma? Será que o sal que nós possuímos não tem sabor suficiente para temperar a corrupção ao nosso redor? Outro exemplo que nós podemos aprender aqui, que Ló, ele usou práticas que Deus reprova. Olha o verso 14 do capítulo 19. Olha o que ele fez. Dando as suas 2 filhas como noivas a homens que não temiam a Deus. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Aí ele diz aqui, foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Que isso, não vai acontecer nada não, sai fora. Passou vergonha ainda. Foi envergonhado. Ele foi envergonhado. Ló é resultado dessa questão dele entregar suas 2 filhas a homens que não conhecem a Deus, é resultado de um pensamento mundano, de um andar segundo o mundo, de se misturar com pensamentos, ideologias e costumes que a Bíblia e Deus não aprovam. Você tem utilizado, você tem andado de forma que Deus tem reprovado as suas ações? Você tem sido reprovado por Deus? Você tem andado conforme aquilo que dá na sua cabeça? Conforme aquilo que dá desculpa a palavra aqui, aquilo que dá na sua telha? Se você não tem sido guiado pela palavra, se você não tem sido guiado pelos conselhos eternos de Deus, você tem sido guiado por outra coisa. Se você tem sido guiado por outra coisa, você incorre em grande perigo. Você incorre em uma situação difícil. E as filhas de Ló, elas seguiram o estilo imoral, de vida imoral dos habitantes de Sodoma. Elas conviveram com aquilo. Interessante que você não vê Ló em momento algum falando ou corrigindo ou instruindo as filhas e a esposa, como eu já disse anteriormente. E eu quero... esse exemplo, essa referência de estilo imoral que elas
utilizaram dos habitantes de Sodoma, está lá registrado lá no capítulo 19, versos de 31 a 38. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no finalzinho, e diz assim o texto, eu vou ler, ó. Então a primogênita disse a menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós segundo o costume de nossa terra. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e teve relações com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: agora, vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhes de beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também, naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Incesto. A Bíblia reprova incesto. A Bíblia reprova, Deus não aprova casamento, dois homens casados com duas mulheres. A Bíblia reprova esse tipo de conduta, de ação. E essa atitude revela que elas tinham um pensamento mundano e achavam que aquilo era normal. Achavam que aquilo era normal. Os moabitas, né, na qual descendem, os moabitas e os amonitas se tornaram, lá depois, inimigos de Deus, de Israel, com exceção de Ruth, a moabita. Essas nações caíram sobre a mesma ira que consumiu Sodoma. Meus irmãos, as consequências mencionadas acima é fruto de um relacionamento com Deus sem expressão, apático, de alguém que merece andar parece andar sem a orientação de Deus. Ao contrário de que muitos pensam: meu Deus, espera aí, esse homem era crente? Ló não era um homem mau e perverso. Ló não era esse tipo de homem. Ló era um crente verdadeiro, sim. Uma pessoa convertida, era um filho de Deus, era um homem justo, era uma nova criatura, como Abraão. Sabe aonde nós temos essa confirmação? Lá em Gênesis 15, 6. Romanos capítulo 4, 3. E 2 Pedro 2, 7, que diz: ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento daqueles insubordinados. Ló não se tornou um homem frio e indiferente em relação ao pecado, como muitos costumam fazer, mesmo morando numa cidade totalmente depravada, com o nome de Sodoma. Ló, diante dos seus olhos, via a perversidade. E a Bíblia diz em 2 Pedro 2,8 que ele era atormentado, afligido, magoado e ferido pelas obras que ele via. Só que ser atormentado, afligido e ficar nisso não resolve. A vida de Ló nos alerta para o tipo de espiritualidade vivida nos nossos dias. E eu quero terminar dizendo o seguinte. Eu quero concluir a minha palavra. Puritano Matthew Henry, no seu comentário de Gênesis, capítulo 19, ele diz assim: assim, muitos que estão sob convicção sobre seu estado espiritual e a necessidade de uma mudança, adiam esse trabalho necessário. A salvação dos homens mais justos é da misericórdia de Deus, não por seu mérito, não pelos seus esforços, não pelas suas... Nós somos salvos pela graça. O poder de Deus também deve ser reconhecido ao tirar as almas de um estado pecaminoso, numa condição onde Ló estava. Se Deus não tivesse sido misericordioso conosco, o que seria de nós? Nossa permanência teria sido a nossa ruína. Ló deve fugir por sua vida. Ele não deve desejar Sodoma. Tais ordens são dadas àqueles que, pela graça, são libertados de um estado e condição pecaminosos. Retorne para não pecar. Fuja, corra, fuja.
Não fique em Sodoma. Corra, fuja. Há um juízo de Deus vindo sobre este mundo. E não seja como um Ló, apegado, agarrado, insensível. Não seja guiado pelo mundo, por vistas, pela cultura, pela moda. Não seja dirigido pelo mundo, não. Mas hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Vamos orar? Ó Deus bendito e Deus santo, que o Senhor complete esta palavra no coração de cada ouvinte, fazendo, Senhor Deus, quebrantando, transformando, Senhor Deus, tristeza em alegria, dureza, Senhor Deus, em sensibilidade. Em o nome de Jesus. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua noite, o restante da sua semana. Que o Senhor complete no seu coração esta reflexão. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.